Na nossa série Conhecimento à Distância, nós vamos abordar hoje um tema muito relevante. Ele se chama plano de negócio. E por que nós devemos fazer um plano de negócios? Existem 1001 motivos para justificar o desenvolvimento de um plano de negócio que seja profissional e competente. Não somente isso deve ser feito quando você inicia um negócio, mas também ele deve servir para uma boa prática de gestão do desenvolvimento da sua empresa, seja para revisar de forma periódica o atual modelo de negócios que você está desenvolvendo, como também que seja para projetos estratégicos específicos, ou ainda para estabelecer e avaliar as premissas fundamentais ao desenvolvimento do negócio. O desenvolvimento de um plano de negócio conduz e obriga o empreendedor ou o empresário a concentrar-se na análise do ambiente de negócios, dos objetivos, das estratégias, nas competências, na estrutura, na organização, nos investimentos e nos recursos necessários para você tornar viável o modelo de negócio que você está propondo. Por essa análise, podemos detectar se as possíveis vulnerabilidades e ameaças que podem conturbar o seu negócio e as contramedidas necessárias, bem como as oportunidades e as forças, delineando assim uma trilha estratégica que esteja congruente ao seu negócio. Segundo o grande estudioso Akoff, planejamento é a definição para a busca de um futuro almejado e também dos meios mais eficazes de como alcançar o seu objetivo. Tal futuro torna-se possível de forma probabilística, a partir das decisões tomadas no presente, que podem viabilizar o seu futuro. Isto vai muito mais além da mera projeção ou de previsões e que então deve se tornar uma filosofia de trabalho. Embora você fazendo um plano de negócio não possamos garantir que o futuro desejado você realmente encontrará ou atingirá seus objetivos, entretanto direciona os esforços e recursos dando rumo ao empreendimento, o que nada tem a ver com a previsão ou com o futuro, garantindo até pela dinâmica, volatilidade e complexidade do contexto empresarial. Normalmente, até pelas próprias circunstâncias e características típicas da empresa brasileira, notadamente nas pequenas e médias, o tempo dedicado ao planejamento é geralmente insuficiente, dado o envolvimento do empreendedor em todos os assuntos da empresa. Principalmente nos estágios iniciais, as atividades resumem-se basicamente na solução de crises cotidianas, pelas vulnerabilidades típicas, pela conjuntura e até pelas origens do empresário. Isto porque geralmente o pequeno e médio empresário, ele geralmente centraliza todas as ações na sua pessoa. Aqui encontra-se uma falácia, uma vez que a incerteza é justificativa para não haver o planejamento, ou então para desenvolvê-lo com excessiva informalidade. Quanto maior a incerteza, maior a necessidade de planejamento e rapidez de adaptações e constantes feedback. Não ter planejamento é uma posição radical e errada. Porém, o desenvolvimento de planos deve constituir-se num processo proveitoso e produtivo com a dosagem correta de formalidade, o que significa, em última análise, simplicidade e objetividade. Um bom planejamento propicia, entre outras, as seguintes vantagens. Em primeiro lugar, um melhor entendimento e melhor compreensão do seu negócio. A seguir, ele determina
e da compreensão das variáveis vitais e críticas que acaba interferindo nesse negócio. Clareza também quanto ao que fazer e o que não se deve fazer. Também ele mostra a visão de oportunidades. Também ele traz como vantagem abordagens criativas e inovadoras que devem sempre estar presentes no seu negócio. Um bom planejamento também ele propicia definição clara de objetivos, observação da congruência e da interação com os elementos desse modelo que você planejou, observação de alternativas e quais as possibilidades futuras do seu negócio, integração e motivação em todos os envolvidos na empresa. Mostra também uma direção e um rumo, ou seja, dá o norte a seguir. Também determina que a disciplina e a motivação são fatores fundamentais para o sucesso do negócio. Em contrapartida, também deve-se evitar e repensar a adoção do planejamento quando a complexidade do negócio inibe a sua ação. Também pode paralisar a empresa. A forma deve prevalecer sobre a essência. O que é crítico e vital acaba tornando-se secundário e implícito. Direciona somente as oportunidades em detrimento do seu foco. E uma empresa, o foco é temporal. Muitas vezes é utilizado para solucionar problemas cotidianos, do dia a dia, rotineiros. E provoca também o engessamento da empresa. Por isto, um planejamento deve visar de forma a evitar esses tipos de problema. Desta forma, se você fizer um bom planejamento e observar as condições próprias que nós já abordamos e a forma desse planejamento, ele se torna uma ferramenta valiosa e importante para o empresário, direcionando a empresa de forma efetiva. Caso contrário, se a empresa não tiver um bom plano de negócios, vai tornar-se um trabalho extenso, um empreendimento às vezes enfadonho, complexo e sem muita utilidade. Todo o processo do planejamento deve ser fundamentado em muita reflexão, muitas dúvidas, incertezas e questionamentos. À medida que o processo vai se aprofundando, novas reflexões, dúvidas e questões vão surgindo. Mas dessas dúvidas, dessas incertezas e de discussões e busca de soluções, encontramos sempre o melhor caminho. As questões cruciais a serem respondidas num plano de negócio em qualquer estágio evolutivo da empresa são, entre os quais, respondendo-se as seguintes questões: qual é o nosso negócio? Onde é que nós estamos? Para onde nós vamos? Quais são os objetivos do nosso negócio? Como é que estamos indo? Como estamos caminhando? A empresa, nosso negócio é viável? Quais os riscos? Procurando responder a essas perguntas, nós procuramos encontrar sempre o melhor caminho. São perguntas parecem-nos simples à primeira vista, mas há muita complexidade para respondê-las. No processo de criação de um plano de negócios, existem muitos fatores envolvidos, inclusive os de natureza psicológica e emocional, em relação a objetivos, em relação às razões pessoais, e isto tem muito peso, porque, além de inúmeras variáveis, controláveis e não controláveis, que findam, por último, em tornar este exercício num processo desafiante
exaustivo e, entretanto, altamente compensador. Como é que nós então podemos fazer um bom plano de negócio? Vamos aqui discutir de uma forma sumária como fazê-lo. Inicialmente, um plano de negócio deve conter um sumário executivo, que nós chamamos. O que é isto, um sumário executivo? É um breve resumo de qual é o seu negócio, quem são os sócios, setor que a empresa atua, forma jurídica que eu quero constituir, qual o capital que será investido. Além disto, deve-se também pensar, quando se faz um plano de negócio, qual o tipo do produto, pesquisar o mercado, analisar a concorrência, analisar se esse produto é novo, inovador ou todos já trabalham com esse produto. Qual é o diferencial que eu ofereço? O que é que eu estou criando de inovador e trazendo para o mercado? Um termo de responsabilidade, onde terá que ser informado quem elaborou este plano de negócio, a fim de sanar possíveis dúvidas que possam surgir posteriormente após a conclusão do plano. Como já disse, a análise do mercado é fundamental, porque quando você inicia um plano de negócio, o realizador desse plano, o empreendedor, ele deve ter uma série de informações sobre o mercado, em que se pretende atuar ou já está atuando, tais como localização, épocas sazonais, estrutura dos concorrentes, se esse produto ele pode ser colocado no mercado durante o ano todo, ou é, por exemplo, um produto como de sorveteria, que na época do inverno não se vende, se é um produto de estação, como roupas, calçados e assim por diante. Na estratégia de marketing, é importante observar este aspecto, porque ele consiste em como você irá colocar seus produtos à venda, qual o mercado que vai ser atendido, quais as características do seu produto, qual a política de preço, você vai trabalhar com produtos populares ou de classe média ou classe alta, entre os diversos fatores. O planejamento financeiro também é fundamental, pois o mais importante do plano de negócio para saber se há viabilidade no empreendimento é saber qual realmente é a saúde financeira e quanto que eu devo dispor e aplicar. Todas as análises para um bom direcionamento da empresa ao sucesso deve passar por uma conferência, por uma espécie de análise, uma avaliação da questão financeira. Quanto eu preciso investir, qual o recurso que eu detenho com capital próprio, se eu vou tomar esses recursos com empréstimos em particulares, bancos, que taxa de juro que eu vou ter e, acima de tudo, fazer um plano em que eu tenha o que nós chamamos de ponto de equilíbrio. O que seria um ponto de equilíbrio? É o ponto exato em que o empreendedor, ele após cálculo e análise do seu produto, da margem de lucro provável que ele está estimando, potencialmente, ele chega à conclusão de qual é a necessidade de venda, de receita que ele tem que ter para manter este ponto de equilíbrio, para fazer frente às despesas obrigatórias e aos custos fixos que ele terá, queira ou não queira, tenha ou não tenha receita ou rendimento. Também é necessário um parecer de um consultor. Para a maior segurança do plano de negócio, exige sempre o acompanhamento de um consultor empresarial, pois ele saberá o melhor caminho, dará as orientações mais seguras quanto ao destino da sua empresa. Caminhar com um consultor experiente, responsável, ético e com grande qualificação é como alguém que está
pegando no braço firme de alguém que estará conduzindo você para um porto seguro. Como já disse, o planejamento financeiro é fundamental, que você deve antever os problemas futuros, os compromissos, os pagamentos que você tem que ter, e tudo isto aí, a saúde financeira é essencial para que você possa sempre caminhar de forma firme e segura. Portanto, você deve, para que esse planejamento financeiro tenha melhor resultado, é necessário fazer sempre algumas análises depois que você estiver com seu empreendimento em andamento. Como? Demonstração de resultados dos exercícios. Ter um balanço patrimonial, o fluxo de caixa, planilha de controle dos custos, plano de investimentos, metas. Na demonstração do resultado do exercício, por exemplo, apenas para ilustrar, você estará sabendo o volume de dinheiro que circulou pela empresa, e ele vai fornecer um resumo das receitas e da despesa, se a empresa está tendo lucro ou prejuízo. Então, para empresas recém-criadas, deve-se fazer uma previsão de 5 anos para uma análise, pelo menos, dos últimos 3 anos, e, se possível, fazer uma projeção, um planejamento, no mínimo, para os próximos 3 anos. No balanço patrimonial, você, através da análise do endividamento, da liquidez do capital circulante e líquido, entre outros fatores, a questão dos investimentos que você faz, tudo isto te dará matéria para que você tome as grandes decisões gerenciais para continuar o investimento, ou conter gastos, ou, naturalmente, continuar o seu empreendimento caminhando de forma firme e segura. O fluxo de caixa é fundamental para que você realmente analise as entradas e saídas dos recursos, dando ao administrador melhores condições de negociação de prazo para pagamento ou adiantamento de clientes. Muitas vezes a empresa acaba quebrando. Por quê? Porque o prazo médio de pagamento, ele compromete a estrutura financeira da empresa, porque o prazo médio de recebimento faz com que não ingresse suficiente recurso para que ele cumpra os prazos médios de pagamento. Portanto, os prazos de pagamento devem ser sempre superior aos prazos de recebimento. Ou seja, você deve sempre procurar fazer seus compromissos de maneira que pague com um prazo médio superior ao que você recebe. Você recebendo com prazo inferior, você sempre terá recursos em caixa. Planilha de controle de custo é fundamental também para que as empresas possam estar tendo segurança dos lucros que ele está auferindo. Quem não tem o controle dos custos, por quanto ele jamais saberá por quanto ele pode vender os seus produtos. E ele não adianta faturar muito, porque muitas vezes ele o está fazendo com prejuízo. Os planos de investimento devem ser realmente elaborados de forma bastante precisa. Ele pode ser fracionado em 4 partes. Pré-operacionais, quando está iniciando a atividade. Os planos fixos, o capital de giro e também a capacitação dos profissionais. Ele deve estabelecer também metas. Estabeleça sempre metas possíveis de ser alcançadas. Não coloque metas astronômicas ou metas que nem você, gestor, administrador da empresa, nem os seus funcionários conseguem alcançar. Assim, seus funcionários e toda a sua equipe pensará que são incompetentes, porque você fixou uma meta astronômica. O plano de negócios, por último, é o seu guia para que você atinja o seu objetivo. O seu empreendimento deve ser sempre na busca do sucesso empresarial. Mas você só pode ter a probabilidade de sucesso no seu negócio se você elaborar sempre antes um plano de negócio real, muito bem feito, com todos os fatores que envolvem um empreendimento. Assim fazendo, você estará trilhando
o início de um grande negócio, que amanhã, com certeza, o tornará um grande empreendedor.